Desde a década de 90, a Assembleia Legislativa de São Paulo desempenha um papel firme com comissões parlamentares de inquérito sobre assuntos de interesse público. CPI da FEBEM, CPI dos refugiados, da exploração infanto-juvenil, CPI sobre crimes cibernéticos e por aí vai ao longo dos anos até chegarmos às mais recentes, da violência sexual contra as mulheres e comissão parlamentar de inquérito sobre as cavas subaquáticas. Mas você sabe como atuam as faladas CPIs? As comissões parlamentares de inquérito são uma das formas do Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora. São criadas por ato do presidente para apurar fato determinado mediante o requerimento de pelo menos 1/3 do parlamento, ou seja, 32 deputados. Os parlamentares têm poder de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei no regimento da Assembleia. Acompanhe agora comigo os principais trabalhos das CPIs aqui na Alesp em 2021. O Ministério Público do Estado de São Paulo já entregou os documentos referentes à cava subaquática em Cubatão para análise dos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Alesp, que investiga possíveis irregularidades no licenciamento e monitoramento da estrutura. Uma das próximas ações do grupo de trabalho da CPI será a retomada das oitivas. Alguns especialistas serão convidados a falar com os parlamentares para discutir os impactos ambientais da cratera. Na mesma reunião, também ficou decidido que os atuais e os ex-prefeitos e vereadores poderão ser notificados a contribuir com a CPI, se necessário. A cava subaquática, localizada entre Santos e Cubatão, tem 400 metros de diâmetro e 25 metros de profundidade, e comporta cerca de 2 bilhões e 400 milhões de litros de sedimentos dragados do canal Piaçaguera. Havendo o número de membros presentes nos termos regimentais do ato da mesa número 26 de 2021, declaro aberta a 6ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 6 de 2021, com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo os processos de licenciamento e monitoramento da cava subaquática no estuário entre Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, que é preenchida com cerca de 2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos, colocando a região em iminente perigo de crime ambiental das proporções verificadas na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, e com a finalidade de deliberar sobre a pauta anexa e tratar de outros assuntos de interesse da CPI. Registro a presença dos senhores deputados Tenente Coimbra, Estevão Galvão, Walter Vicione, delegado Olim, Ricardo Madalena, só? O César também? Deputado César, mais algum? Walter Vicione, eu já falei, não. Professor Walter Vicione, Ricardo Madalena, já falei, Coimbra, já falei, Estevão, já falei, delegado Olim, já falei, e esse presidente. Solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião. Ordem. Pela ordem. Com a palavra, o deputado Ricardo Madalena. Senhor presidente, eu peço dispensa da ata. É regimental, presidente. Perfeito. Todos de acordo? Havendo acordo, fica aprovada a ata e o pedido de dispensa da leitura regimentalmente acolhido. Muito bem, vamos então à nossa pauta. Item de 1 a 6 são requerimentos. O primeiro é de autoria do deputado Walter Vicione, e que requer convite ao professor Hélio Lopes dos Santos e a doutora Silvia Sartori Baiodi. Eu indago dos senhores deputados se aprovam o convite ou rejeitam. Em primeiro lugar, em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Coloco, então, em votação os senhores deputados que forem favoráveis
se manifestem, por favor, declinando o seu voto, declarando seu voto. Ou permaneçam como se encontra, melhor ainda. Não havendo questionamento, está então aprovado o requerimento de número 1. O requerimento número 2 é de autoria do deputado Luiz Fernando Ferreira e sugere o convite à senhora Ana Cristina Passini da Costa. Eu pergunto se há oradores que desejem se manifestar. Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está em votação o requerimento. As pessoas que forem favoráveis, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento número 2. Seguido o requerimento número 3. Desculpa, é o item 3, requerimento número 4. É isso mesmo? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o nobre deputado Estevão Galvão. Trata-se do convite ao senhor José Alex Botelho de Oliva, que foi presidente da Companhia Docas de Santos. Pela ordem. Palavra do deputado Estevão Galvão. Senhor presidente, não obstante eu tenha um grande respeito pelo deputado Luiz Fernando, não apenas respeito, tenho muito carinho, considero como meu próprio irmão. Essa CPI é uma CPI importantíssima. Nós não podemos fazer dessa CPI nenhum ato político, muito pelo contrário. Se trata de meio ambiente, de uma cava subaquática. Eu não vejo, no primeiro momento, razão para nós convidarmos o presidente da CODESP à época. No momento oportuno, se for o caso, nós poderíamos, Luiz Fernando poderá até apresentar mais uma vez o requerimento, nós podemos rever a nossa posição. Mas hoje, senhor presidente, eu gostaria que esse requerimento fosse rejeitado para nós darmos mais velocidade e serenidade nesta CPI pela importância que representa. Alguém mais deseja se manifestar? Não havendo. Pela ordem, senhor presidente. Palavra do deputado Ricardo Madalena. Senhor presidente, eu acho que tem fundamento aqui as palavras do deputado Estevão Galvão, mas eu gostaria de sugerir que o senhor oficializasse como presidente desta CPI o senhor José Alex Botelho de Oliva, para que, se puder corroborar com algum subsídios a esta CPI, apenas como colaborador, e faça isso através de ofício. Se ele não tiver nada a colaborar, eu acho que não tem o porquê convocar. Mas não deixar de oficializar que ele tem interesse em corroborar com esta CPI. Okay. Era isso a minha sugestão. Acatada a sua sugestão. Senhor presidente, pela ordem. Quem que solicitou? Senhor presidente, delegado Olim, senhor presidente. Delegado Olim, por favor. Primeiro, bom dia a todos, meus colegas. Eu estou na mesma linha do deputado Estevão Galvão. Na hora que o senhor for pôr em votação, eu gostaria que o senhor fizesse um voto nominal desse requerimento. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Palavra do tenente Coimbra. Corroborando com o deputado Estevão Galvão, eu sei que são os próximos itens a se seguir, mas também eu não vejo, lógico, com todo respeito, inclusive ao deputado Madalena que fez a solicitação, né, mas eu também não vejo a necessidade do convite para, então, os prefeitos e os presidentes da Câmara na época, tanto de Santos quanto de Cubatão. Tá? Então, já adianto também o meu pedido de vistas a esses itens. Perfeito. Alguma manifestação a mais? Concedida a vista nos itens 8 e 9 para o tenente Coimbra. E... Não, 8 e 9 não, são...
Senhor Não, presidente. prefeito e presidente de Câmara, ele falou também, ou não? Senhor presidente. Isso. Presidente Adilson, na época, então, presidente da Câmara de Santos, e o então prefeito, na época também, o Paulo Barbosa. Pela ordem, senhor Prefeito presidente. Vitor. Com a palavra o deputado Ricardo Madalena. Respeitando, sim, e acatando a opinião do tenente Coimbra e demais pares, mas na mesma linha que eu fiz a sugestão para que seja oficializado os presidentes da Câmara, prefeitos da época, se pode corroborar com essa CPI. Perfeito. Eu vou nessa aí, senhor presidente, de deixar eles à vontade para poder manifestar, pelo sim, pelo não, pelo contraditório. Combinado. Pois não. Esse critério do senhor presidente. Quem que está Só a última não, palavra, eu acho Estevam. que assim Pois não, deputado fica bom, Coelho. não sei se pode ser... Perdão. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Estevam, primeiro, depois deputado Coimbra. Senhor presidente, colaborando com a colocação do deputado Ricardo Madalena, eu acho que seria suficiente apenas nós oficializarmos. Mas, no caso do presidente da CODESP, à época, no meu entendimento, hoje, esse requerimento deveria ser rejeitado, porque não vai colaborar em nada na nossa CPI. Se fosse o caso, eu preferia que fosse rejeitado. Mas, se fosse o caso, então eu pediria vista. Mas, e se você... Tirar vista e pôr em votação, né? Como? Eu vou ordenar aqui a nossa discussão. É o seguinte, nós estamos encerrando a discussão praticamente do item 3. Aliás, é 4, né? É 3. 4. É 3. 3. É o requerimento número 4. É o item 3, requerimento número 4, que é do José Botelho. Então, a sugestão, e é o que me foi permitido perceber, é unânime, mas eu vou colocar em votação. Está em votação. Os deputados que forem... Foi pedido a nominal. Foi pedido a nominal. Então, vou proceder. Os que forem a favor se manifestem ou contra. Tenente Coimbra, a favor da retirada, a favor da não convocação e só o ofício ou pela... Eu sou contra o requerimento, eu sou a favor da retirada só apenas da oficialização. Pela rejeição, ok. Barros Munhoz também vota pela rejeição. Deputado César. Aniversariante do dia. Deputado Estevão Galvão. Pela rejeição, excelência. Pela rejeição. Deputado Ricardo Madalena. Pela rejeição e oficializar. Perfeito. Delegado Olim. Pela rejeição. Deputado Walter Vicione. Pela rejeição, mas não coloco nenhum obstáculo se oficializá-lo sobre a possibilidade dele fazer algum tipo de cooperação. Perfeito. De algum tipo de informação, se ele quiser acrescentar, se ele quiser colaborar com a CPI. Perfeito. Deputado Alex Madureira, ausente. Bem, rejeitado, então, o item 3, requerimento número 4. Em seguida, vamos partir para o item 4, que é o requerimento número 5, também do deputado Luiz Fernando, e que sugere o convite ao ex-ministro e ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo, Ricardo de Aquino Salles. Pela ordem, senhor presidente. Palavra do deputado Estevão Galvão. Deputado Estevão Galvão. Antes mesmo, presidente, de Vossa Excelência colocar em discussão esse requerimento, eu repito, não obstante eu tenha um grande respeito pelo deputado Luiz Fernando, o considero como meu próprio irmão, e essa CPI é uma CPI da cava subaquática. Eu não vejo razão, nesse primeiro momento, para nós convocarmos o secretário à época, que é o Ricardo Salles. Mesmo porque nós não estamos discutindo nada sobre madeira exportada,
sobre boiada. Então, nesse primeiro momento, a presença do Ricardo Salles não vai acrescentar nada a esta CPI. Ela pode apenas servir para se criar politicagem. Não é o caso, porque eu percebo com clareza a presidência da CPI e percebo também a presença de todos os membros. Eu tenho convicção que todos pretendem uma CPI séria, honesta e com resultado, sem politicagem e sem politicagem. Portanto, eu sou contra também a convocação do ex-secretário Ricardo Salles, pedindo até que o Luiz Fernando possa entender a minha posição. Eu sou contra essa convocação. Perfeito. Alguém mais quer se manifestar? Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra, deputado Oli. Eu vou também no caminho do nosso novo deputado Estevão Galvão, respeito também muito o deputado Luiz Fernando, tenho um carinho por ele, mas vendo aqui, o próprio secretário Ricardo Salles, na verdade, isso aqui é CETESB. Como disse o nobre deputado Estevão Galvão, a CETESB ela é a parte, ela é da mesma secretaria, mas uma não interfere no trabalho do outro. Então, o Ricardo Salles, com certeza, nada poderia fazer, que isso é caso de CETESB. Então, eu acho que nós devemos ter um voto nominal e já tirar esse requerimento, já rejeitar esse requerimento. Alguém mais? Quem solicitou? Obrigado. Deputado Walter? Eu vou pedir vista desse item 4. Eu vou colocar em votação. Já Não pediu foi vista? votação. Pois não. Pediu vista? Ok. Então, fica concedida a vista, até porque é regimental, e na próxima reunião a gente, então, delibera a proposta do deputado Estevão. Muito bem. O item número 5, convite ao senhor Sérgio Pompeia, diretor-presidente da Consultoria Planejamento e Estudos, empresa que elaborou o EIA-RIMA. Aliás, eu queria aproveitar o ensejo para dizer que, atendendo à solicitação do deputado Ricardo Madalena, lá em loco, quando fizemos a visita à cava subaquática, está aqui a cópia encaminhada já pela VLI do EIA-RIMA. Então, isso já está sendo distribuído a todos os membros da CPI. E também está aqui os dossiês referentes aos processos que envolvem a cava subaquática. Todos os senhores deputados estão recebendo. Mas vamos passar, então, para o item 5. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Item número 6, deputado Maurici, sugere a convocação da senhora Marli Vicente, representando o Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, em Cubatão, localizada nas proximidades da cava. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Item número 7, autoria do deputado Ricardo Madalena. Foi aprovado o item 6. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Ricardo Madalena. Essas convocações aí que eu fiz a solicitação, na verdade, eu acho que nós poderíamos oficializar para poder ganhar tempo e ter mais dinamismo na nossa CPI e ver que modo que eles podem corroborar com prestação de informação via ofício. E, às vezes, nós ganhamos tempo com isso, se houver concordância dos demais.
acatando a sugestão do Coimbra. Tá. Então, eu sugeriria retirarmos os pedidos de vista e transformarmos em ofício e não a convocação. Pela ordem. Palavra, deputado Estevão Galvão. É que Vossa Excelência, o item 6, Vossa Excelência não colocou em votação. Colocou em votação? Não colocou em votação, o item 6. O item 6 já coloquei em votação. Encerrada a discussão. Encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis à convocação da senhora Marli Vicente, permaneçam como se encontram. Os que forem contrários, se manifestem. Aprovado o item 6. Então, o item 7, que é do prefeito de Cubatão, o item 8, que é da presidente da Câmara Municipal de Santos, o item 9, que é o ex-prefeito Paulo Barbosa, e o item 10, que é o presidente da Câmara Municipal de Cubatão, e o item 11, que é o prefeito atual de Santos, o Rogério Santos, ficam, então, transformados em ofícios e não mais em convite. Os senhores deputados que forem favoráveis a esta decisão, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, todos substituídos por ofícios. Eu quero aqui fazer uma sugestão de convidar um representante da VLI, que é a empresa construtora da Cava, e também da Uzi Minas, que foi quem obteve a primeira autorização. Senhor, em discussão, essa minha proposta. Convocar um representante da VLI e um representante da Uzi Minas. Todos de acordo? Todos de acordo? Vou fazer a votação. Senhores deputados que foram favoráveis... Pela ordem. Com a palavra, o deputado Estevão Galvão. Isso que Vossa Excelência está colocando, eu estou de acordo, mas isso, no caso, é um requerimento verbal de Vossa Excelência? É um requerimento verbal que eu estou fazendo para adiantarmos, inclusive, a pauta. E começarmos... Favorável. É regimental isso? Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor perguntasse aí para quem está o secretariado. É regimental fazer essa solicitação verbal? Não? Então eu vou fazer, um pedido escrito. Eu fiz a sugestão e vou oficializar essa sugestão, ok? Bem... Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Ricardo Madalena. Gostaria também que esta secretaria, a secretaria desta CPI, quem está secretariando, convocasse ou convidasse a princípio, e se não vier a gente convocar, o presidente na época da CETESB. Ele pesquise quem foi presidente da CETESB na época, provavelmente anuiu o que os técnicos aprovaram, né? Para poder dar licença, eu gostaria que fosse convidado o presidente, o ex-presidente da CETESB da época, para se manifestar nesta CPI também, e depois a própria secretaria desta CPI levantar quem é o detentor da concessão da Ilha das Cobras, quem é o detentor da concessão, para que se convoque nesta CPI, e também convocar um representante dos ribeirinhos, que realmente representa os ribeirinhos ali daquela região. É sugestão minha, senhor presidente. Deputado Ricardo Madalena, também... Mas já estou adiantando. Também precisaria oficializar, deputado. Na próxima reunião a gente coloca em discussão. Sim. Eu queria fazer uma proposta de nós nos reunirmos na terça-feira da semana que vem e, se necessário, na quarta também, para darmos uma acelerada agora, já que temos pessoas a ouvir e já que temos uma vasta documentação para analisar. Então, ficaria minha proposta e também antecipar para 10 horas na terça-feira.
E 10 horas também, porque agora as audiências vão tomar mais tempo. Quem que solicitou antes? O deputado Walter pediu antes, deputado? Não, deputado Estevão. Não, eu queria sugerir, presidente, que as próximas reuniões, onde nós vamos ouvir as pessoas indicadas, etc., eu acho que se fosse possível fazer presencial, muito melhor. O resultado seria infinitamente melhor. Sem dúvida. Eu vou entrar em contato com o presidente e vamos solicitar, até porque esse auditório é bastante grande, não tem... Pode ficar uma pessoa aqui, a outra lá, e depois espalhados. Nós somos 6 ou 7 presentes sempre. Então, mas o horário é bom, às 10 horas. 10 horas, terça-feira. 10 horas. Combinado? Terça-feira e quarta-feira da próxima semana. Então, obrigado a todos. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.